Bora pessoal, perdão, esse vídeo vai ficar em duas partes, né? Eu tive um problema, esqueci que a memória estava cheia, encheu ali, tive que apagar algumas coisinhas que já foi postada, né? Pra gente fazer aí, dar continuidade, né, ao nosso vídeo. Então, como eu estava dizendo, né, acaba sendo algo que dói o coração, né? A gente, né, ter que tirar um membro inativo, mas é algo que, né, que realmente faz parte. Eu acho que assim, a longo prazo não compensa você, por exemplo, ter um membro que tenha muitas medalhas, porque a gente sabe que existe uma fórmula da gente manter membros que tenham muitas medalhas sem perder muitas medalhas dentro de uma aliança e te coloca numa posição privilegiada no ranking, por exemplo, de alianças, né? Para quem conhece um pouquinho da minha história sabe que, né, eu vim da Commander Union e lá a gente tinha diversos players que a gente chamava de os dinossauros, que eram players que carregavam com eles mais ou menos 100 mil, 120 mil medalhas, né? Eu acho que o top lá que carregava, que era uma conta inativa, acho que tinha 150 mil, 200 mil, não lembro muito bem, mas é muita medalha para um player só. Então o que acontece é que ele trava a conta dele, né? Por exemplo, em atualizações, onde ele não atualiza a nova versão. Então depois de um tempo onde realmente todo mundo faz atualização, né, quem tem a versão antiga não pode atacar quem tem a versão nova, né, e vice-versa. Então acaba sendo uma conta que fica travada e não perde muita medalha, e o pessoal deixava lá. O que aconteceu com a Commander Union? A Commander Union aos poucos foi perdendo seus membros, né, os membros foram parando, tinha muita medalha, era uma aliança privilegiadíssima, né, sempre foi uma das melhores do jogo, aliás, sempre foi a melhor do jogo. Porém, era número 1, mas tinha mais da metade da aliança inativa. Então eles criaram uma aliança secundária e colocaram lá os players que estavam subindo, né? E daí eles chegaram no momento que eles, conversando entre eles, né, a gente dialogando e tal, tudo, né, se realmente compensava a gente manter uma posição que realmente, atualmente, né, a gente por direito de medalhas a gente tinha, mas, né, a gente não tinha uma atividade suficiente que beneficiava quem estava querendo subir no jogo. Então isso pesava muito, na verdade isso pesou muito, e foi aí que se criou, né, uma segunda aliança, né? Acho que hoje dá pra gente pesquisar aqui, né, da Commander Union, né, essa Commander Union, essa CU Unite, né, eles mantiveram a Commander Union, né, que é a aliança onde tá alguns dragões guardados lá, né, são contas que tem muitas medalhas, mas, né, basicamente a Commander United hoje está com membros ativos e eles têm uma aliança secundária, né, onde também, né, é muito forte e é onde está a maioria dos membros novos que estão subindo, e ela tem um giro, né, de jogabilidade muito grande, porque a Commander Union é uma aliança internacional, né, ela aceita qualquer membro, né, que seja disposto e que tenha um interesse de jogar em alta intensidade, é o que os caras fazem. Né, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a cada 1 dia e meio eu enchi os 900 triângulos. Era algo assim surreal. Então, os caras não precisavam ficar saindo da aliança para buscar clique em outras alianças, enfim. Era algo que era surpreendente, né? Realmente eu aprendi demais no tempo que eu estava com eles, né? Mas todo mundo aqui, vocês já sabem que a grande razão pela qual eu saí, né, foi para que a gente pudesse entreitar um pouquinho esse laço, né, entre os players brasileiros, né? Eu não conhecia tantos quando eu comecei a jogar, mas daí nessa trajetória eu vim conhecendo uma galera, e aí enfim a gente conseguiu montar a nossa própria aliança. Aliás, a gente já tinha uma aliança, né? Enfim, tem vídeo aí contando a nossa história, né? Se vocês tiverem interesse, se você não assistiu ainda, busque aí, tem uma porrada de vídeo já, né? Mas enfim, falando sobre esse benefício de ter um membro ativo, né, essa grande importância, né, e realmente a gente colocar na balança se compensa ou não ter aquele membro. E uma solução que a gente achou, né, a gente tem uma aliança secundária onde a gente colocou aquela galera, né, que tá com a gente desde o início, cara. É uma galera que não parou de jogar, mas joga assim em uma outra velocidade. Por exemplo, o cara entra uma vez no dia, tal, tudo, né? Mas é um membro que está jogando, é um membro que a gente gosta muito, gosta de ter como amigo, gosta de conversar. E a gente criou uma aliança secundária onde a coisa anda um pouco mais devagar, onde não tem essa cobrança, né, de repente estar numa aliança principal onde a gente tem objetivos muito maiores a ser conquistado. Então a gente consegue manter esses dois grupos de uma forma muito tranquila, né? A gente acaba respeitando a decisão do pessoal
né? E quando chega um momento que a gente chega assim, a gente nota que a pessoa está se afastando, a gente se comunica a ela para ela transferir para a aliança secundária. Porém, na maioria das vezes, a própria pessoa, né, ela entra em contato com a gente e fala, pô, eu não vou conseguir jogar tanto porque, enfim, não estou gostando mais do jogo, ou estou muito ocupado no trabalho, né, enfim, uma série de razões pela qual ela acaba não jogando, né, e automaticamente ela mesmo pede para ir para uma aliança secundária. Né, e o que acontece é que muitas vezes ela permanece lá e outras muitas vezes, né, ela pega ânimo de novo no jogo e volta a jogar com intensidade e a gente traz de novo para a aliança principal, né, sem problema nenhum. Foi o que aconteceu com muitas contas que a gente tinha, né, antes da atualização de QG 21-22, né, de uma galera que jogava assim só por jogar, jogava um pouquinho, né, fazia os ataques de guerra, né, apenas, gostava de resenhar com a galera, né, mas não tinha mais nenhum objetivo, né, um tesão grande por estar jogando ali sempre, direto. E é uma galera que por um tempo se afastou da nossa aliança principal e depois, cara, essa galera retornou, os caras estão a milhão, né? Isso é muito bacana. Então, né, a gente respeita o time, né, de cada um. Então, essa é a minha opinião sobre a gente ter ou não ter membros ativos dentro de uma aliança. Então, a gente vê muitas alianças, principalmente as alianças que estão lá no topo, com membros parados. Então, é normal que eles tenham aliança secundária justamente para eles de alguma forma cobrir essa necessidade que tem, né, de um dia, por exemplo, ter que realmente tirar um membro desse e aí vir um membro novo que está ativo, né? Porém, você manter um membro inativo dentro de uma aliança, né, dentro de um termo geral, é algo que por grupo em si só, né, é um grande prejuízo a gente não ter, principalmente os elementos da fábrica de guerra, que ajuda muito. Cara, você subir para o QG 21, 22 e você atacar, né, por exemplo, sem canhão de ion, sem ter, né, por exemplo, principalmente o canhão de ion, né, sempre montado na sua base para você ter orbital gratuito, né, você vai sofrer, não digo que vai ser impossível ganhar, mas você vai acabar penando muito, né, porque além das defesas ficarem fortes, você perde, né, a utilização de uma arma que ajuda demais, né, que é o orbital, principalmente se ele vier de uma forma gratuita, certo? Vamos falar do segundo assunto que eu considero assim, né, de uma importância tremenda, né? Eu acho que a gente não deveria. Eu vou até colocar, enquanto eu vou colocando replay aqui para vocês não ficarem, né, dos meus ataques. Vou colocando replay, rolar um replay aqui, né, dos ataques que eu fiz, né, para que vocês não fiquem apenas escutando e vendo a minha base sem sem se mexer do lugar. Bom, o segundo ponto importante que eu queria falar e deixar a minha opinião, aliás a nossa opinião, é, por exemplo, medalhas ou recursos. A gente voltou novamente à era do qual a gente precisa de recursos. Na verdade, a gente não está precisando de um pouquinho de recurso, não. A gente está precisando de muito recurso, cara. Muito recurso mesmo, né? Para quem já está aí no processo de upar o QG 21, 22, sabe que é tudo absurdamente caro. Então a pergunta que a gente faz é: medalhas ou recurso? Por que essa pergunta? Daqui a pouquinho terminar esse replay que eu vou mostrar o meu histórico da quantidade de ataque que eu sofro. Cara, eu tô tomando uma porrada de ataque e tô perdendo 17 medalhas. E aí a gente pensa, pô, será que eu retalho, né? Porque eu tenho perdido medalha para algumas bases muito fracas, assim, que dá para retalhar tranquilamente. Porém, vai limitar a quantidade de ataques que eu faço no dia. Por exemplo, eu vou atacar bases apenas por medalhas e não vou pegar recurso. Então aí que fica, né, a grande dúvida, né? Retalhar essas bases, desperdiçar um ataque seu para você recuperar 17 medalhas, ou ir para o próximo ataque, procurar uma base que também dê 17 medalhas, ou enfim, né, que de repente não dê 17 medalhas, mas que dê recurso. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Sempre atacar bases com recurso, né? Mesmo na época onde eu já estava com a base maximizada, eu tipo assim, na maioria das vezes eu não retalhava, né? Eu sempre preferia buscar, né, um novo alvo onde eu pegasse a mesma quantidade de medalhas que eu havia perdido, né? E aí eu pudesse também ter o extra, né, de ter recurso. Por quê? Muita gente até perguntava, mas você não está precisando mais de recurso, por que você faz isso? Justamente porque de repente eu não esteja precisando, mas sempre tem alguém dentro da aliança
né, que está precisando. E se você pensar, se essa mentalidade se expandir, né, dentro de uma aliança onde tenha, dentro de uma aliança com muitos membros, imagina o benefício que isso pode trazer em nível geral. Porque assim, ninguém mais ataca apenas por medalha, todo mundo ataca por recursos. Cedo ou tarde, esses recursos vão ir enchendo algumas bases, ou seja, vai terminar de fazer o upgrade da base toda, e esses recursos, né, a gente consegue doar para outros membros e assim consecutivamente, né? Ou seja, esse tipo de mentalidade, se a galera abraçar, né, o que acontece? Cedo ou tarde a gente vai ter uma aliança maximizada muito mais rápido, muito mais cedo. Por quê? A gente precisa sim de muitos recursos, a gente precisa de recursos demais. É algo que a gente nunca vai parar de precisar, porque mesmo quando a gente tiver a grande parte dos membros maximizado, a gente sempre vai ter uma galera nova chegando, a gente sempre vai ter aquele amigo que começou a jogar agora, o que a gente quer ajudar, a gente vai ter aquela conta secundária que a gente quer dar uma melhorada para também ter uma segunda opção de ataque, enfim, vai ter uma série de razões para qual, né, você vai precisar aí de recursos. Então, continuar consecutivamente coletando recursos é algo que vale muito a pena. É diferente, né, de a gente falar, por exemplo, eu tenho um grande orgulho, né, não digo naquela forma de arrogante, falar assim, poxa, eu ajudei a construir a base de quase todo mundo da minha aliança. Não é bem dessa forma, né, que eu enxergo, mas assim, eu tenho um grande orgulho de saber, né, que basicamente todas as bases que estão hoje dentro da Destruidores, né, não digo dessa galera nova que chegou agora, mas da maioria que hoje continua com a gente aí, desde a época que a gente montou e a gente estava naquela fase que a gente estava com a base maximizada, né, tem recurso doado a partir de mim, do Marcelo, do Ulisses, enfim, daquela galera que estava maximizada em praticamente todas as bases, né. Infelizmente a gente não chegou num padrão onde a gente tinha muitas bases maximizadas, né, e aí já veio a atualização. Então a gente chegou a ter, acho que umas 6, 7 bases no máximo, né? Então era muito pouco, né, dentro de uma aliança de 50 pessoas. Porém a gente conseguiu, cara, a gente tem orgulho de ter feito um trabalho assim muito forte, né? Essa galera, né, principalmente o Marcelo, o Ulisses aí, né, foram sensacionais, né? Os caras fizeram a gente conseguiu de uma forma assim, muito bacana mesmo, maximizar aí, levar até o QG 20, né, que eu acho que vale muito a pena levar o QG 20 para, né, ter um ataque forte, né, mais ou menos umas 20 ou 25 bases na época. Então foi algo que deu muito trabalho, porque a gente trouxe muita gente crua do zero, né, então, e a gente conseguiu levar mais ou menos essa quantidade de bases aí em 2, 3 meses de projeto. A gente tem um trabalho, né, a gente tem um planejamento, a gente tinha um planejamento a curto, médio e longo prazo dentro da aliança, e a longo prazo, né, o planejamento que a gente tinha a longo prazo, né, tem sido, a gente conseguiu um resultado muito maior do que aquilo que a gente planejava. Então isso foi uma grande, isso mostra de repente o poder de a gente se organizar dentro de alguma forma. Dá um trabalho do caramba, dá um trabalho do caramba, né, a gente ter que trabalhar com pessoas, trabalhar nossas próprias contas, trabalhar com as contas, né, dos membros que estavam vindo. A gente trabalhou com segunda, terceira aliança, a gente fez parcerias com diversas alianças que tem membros brasileiros, então isso foi muito bacana, né? Hoje a gente tem um relacionamento muito legal, né, com diversos generais que tem aí em outras alianças, né? Sempre que for possível, né, a gente vai estar ajudando, né, de alguma forma. Quando a gente estava com as bases maximizadas, né, isso era algo muito bacana, a gente ajudava assim, né? E hoje eu tenho orgulho, cara, um orgulho tremendo, né, de muitos membros aqui, ó, né? A maioria dos membros aqui, eles, né, metade é prata da casa, começou aqui, a outra metade veio, mas assim, é algo que deixa a gente muito orgulhoso, é que a maioria desses membros aqui vieram de algum lugar, né? E esses caras aqui, eles nunca esqueceram de onde eles vieram, cara. Muitos deles saem da nossa aliança de vez em quando. Eu sei de muitos deles assim que trabalha essa parte de doar, ajudar, sempre tá se comunicando, né, com um membro novo que estava lá na aliança de onde ele veio, enfim. Essa mentalidade de ajudar uma pessoa que está no início,
ou de uma pessoa que está com alguma dificuldade, é muito bacana, né? Isso cria uma corrente muito legal, né, de uma parceria. Então, né, a gente deixa as portas abertas aí para a galera sair e voltar a hora que precisar, né? A gente nunca teve aquele problema de ficar preocupado de um membro pegar e sair e ir para uma outra aliança, enfim. A gente não vai obrigar ninguém a ficar aqui, né? Fica quem quer, né? E a maioria realmente fica porque quer, né? Porque gosta daqui. E o mais incrível é que a maioria nunca esqueceu de onde vem, sempre tem, né? A maioria tem conta secundária, está em outras alianças, está participando, leva as contas para fazer doação de tropa, enfim, às vezes leva as contas para participar de guerra e mostrar um pouquinho como utiliza isso, como utiliza aquilo, enfim, isso é muito bacana e a gente tem muito orgulho, né, de saber que a galera faz isso aí. Então, basicamente que, ó, toda essa galera, mais da metade dessa galera aqui não estava no QG20 quando a gente começou o projeto, e a gente conseguiu fazer algo grandioso, do qual a gente também tem muito orgulho. E a gente vai repetir o mesmo processo daqui para frente. A gente tem aí QG21, 22, né? Acredito que dentro de mais um mês e meio, a gente já vai ter bases maximizadas, a gente vai poder repetir o processo novamente. Então, o recado de hoje foi isso, o vídeo está terminando, né? Eu falo realmente demais, tem muita coisa pra gente conversar daqui para frente, né? Mas aguardem o próximo vídeo, fiquem com Deus e até o próximo. Reflitam um pouquinho das coisas que a gente conversou hoje. Valeu! Espero que isso te ajude.